Venho a ti me confessar pra minha alma. Olá, graça e paz de Jesus para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos assiste mais uma vez. Nós, como eu já disse, nós começamos com os cultos presenciais, mas ainda assim gravamos o nosso sermão para você poder ouvir a palavra do Senhor e ter um tempo de culto na sua casa ainda. Nós, na semana passada, começamos uma nova série de sermões, Ordens de Jesus. No domingo passado nós falamos sobre a ansiedade, quando Jesus fala, não seja ansioso. Hoje nós trabalharemos uma outra ordem de Jesus, que é entre no reino, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13 e 14. Te convido a fazer a leitura bíblica comigo. Você que não tem aí, vai estar projetado aí do seu lado esquerdo para você ler comigo. Mateus, capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entre no reino. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te damos graças, bendizemos o teu santo nome em mais um dia em tua presença, Deus. Agora, enquanto vamos meditar por alguns minutos na tua santa palavra, nós te pedimos, por favor, fale conosco, Pai. Conduza as nossas vidas de maneira que estejamos no teu reino, estejamos abraçados com ele. No nome de Jesus. Amém. Jesus tem uma grande exortação aqui para os seus discípulos. Há de se lembrar que o contexto dessas palavras, do versículo 13 e 14, é do contexto do Sermão do Monte, que acontece no capítulo 5, 6 e 7. O Senhor está estendendo aqui um chamado urgente para que seus discípulos pudessem se juntar ao reino de fato e de verdade. Jesus mostra para eles que a única maneira de se juntar ao reino de Deus, é estando com Jesus, é passando por Jesus. Aqui existe um chamado que chega até nós hoje. Essa ordem não foi apenas para o grupo de 12 ou 120 discípulos, daqueles que acompanhavam o Senhor Jesus, mas chega até a mim, chega até você, que nós devemos então obedecer à ordem do Senhor. Entrem no reino. O mestre não quer que nós apenas fiquemos observando, admirando o reino. Nós devemos entrar, nós devemos abraçá-lo, nós devemos honrá-lo. Nós não podemos apenas, que trabalho bonito que missionário X, Y fazem na África. Olha que trabalho bonito que o pastor faz, que o presbítero faz. Cada membro, cada irmão, cada irmã deve abraçar a causa do reino. E o Senhor Jesus, ele mostra de maneira bem detalhada como nós devemos então entrar no reino. Se há uma ordem, uma exortativa de Jesus, entrem no reino. E para mostrar a maneira certa de entrar no reino, o Senhor, ele passa primeiramente nos mostrando a maneira errada por onde muitos andam, que certamente eles não vão chegar ao reino. E o versículo de número 13 vai mostrar que, paralelamente ao caminho que conduz à vida, ou seja, o caminho que conduz ao reino, existe o caminho da perdição. Quando o Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala do caminho da perdição, ele, logicamente, ele está falando do caminho que
será para aqueles que não servem a Jesus, ou seja, o destino eterno dos ímpios, daqueles que não têm o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Mas podemos aprender algo mais com este caminho que conduz para a perdição. Quais os ensinamentos, portanto, então, que Jesus traz desse caminho? De fato, nós vemos 3 detalhes específicos na descrição de Jesus em relação ao caminho da destruição. A primeira coisa que Jesus fala, o primeiro detalhe observado por Jesus e que nós precisamos observá-lo também, é que o caminho da perdição, ele passa pela porta larga. Olha o versículo 13. Entrai pela porta estreita, e aí larga é a porta. Jesus nos diz que o caminho da perdição tem como entrada uma porta larga. Você percebe que a porta larga, ela é um tanto quanto convidativa, ela é sedutora, mas infelizmente o seu fim, ela é trágica, como o John Stott muito bem observou no seu comentário do Sermão da Montanha, na página 194. Quero ler com você. A porta que leva ao caminho mais fácil é larga, pois é simples entrar no caminho mais fácil. Evidentemente, não há limite para a bagagem que podemos levar conosco. Não precisamos deixar nada para trás, nem mesmo os nossos pecados, a nossa própria justiça, o nosso próprio orgulho. A porta larga, ela mantém-se aberta de maneira a tentar aqueles que vão passar por ela. Você pode entrar na porta larga sem abrir mão dos seus desejos carnais, sem abrir mão das suas paixões ou controle de suas paixões mundanas. Na porta larga não é necessário o arrependimento genuíno dos seus pecados. Na porta larga tampouco você precisa ter uma mudança de vida. Você pode entrar pela porta larga e continuar confiando em si mesmo. Na porta larga não carece ter fé em Jesus. Na porta larga não é exigido confiança em Deus para passar, portanto, por ela. Parece, no primeiro momento, ser uma escolha promissora, mas no final você e eu sabemos que o destino de quem entra por essa porta larga é trágico. É o caminho que conduz para a perdição. E não são poucos os que caminham por essa porta larga, infelizmente, meus irmãos. Mas há um outro detalhe observado por Jesus ainda no caminho da perdição. O primeiro detalhe que Jesus observa, e nós já falamos sobre ele aqui, que é o detalhe da porta ser larga, mas o caminho também, ele é de fácil acesso. Com facilidade nós andamos por ele. Entrai pela porta, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. A palavra grega aqui, traduzida para espaçoso, quer dizer lugar muito tranquilo, lugar sem dificuldade alguma, lugar muito confortável, assim como a porta larga, o caminho espaçoso não impõe restrições. Uma vez que a pessoa, então, ela passa pela porta larga, sem deixar nada, ela vem com a sua bagagem, ou seja, ela vem com os seus pecados, com as suas falhas, não precisa abandonar nada, passa pela porta larga, então ela se defronta com um caminho largo, aonde ela vai ter N opções, vai poder escolher várias coisas sem abrir mão de nenhuma delas futuramente. Na porta larga, uma pessoa ela pode acreditar em qualquer coisa. Tudo pode ser relativo para ela. E na porta larga nós vamos encontrar a inclusão, nós vamos encontrar a tolerância. Existe muita facilidade para trilhar o caminho espaçoso.
pelo fato de que nos é oferecido uma liberdade sem responsabilidade. No caminho espaçoso, você vai trilhar ele sem limites, sem regras. Interessante, o livro de Provérbios, Salomão vai dizer no capítulo 16, versículo 25, existe um caminho que parece certo para um homem, mas no final leva à destruição. Isso é a pura verdade. Pode parecer certo, mas o seu final é de destruição. Se não é o caminho de Cristo Jesus, todos os caminhos são perigosos, todos os caminhos terminarão em destruição. Passando por esse caminho, você vai encontrar muitos dizerem, você pode escolher qualquer estilo de vida alternativo, desde que você seja uma pessoa boa. Você pode fazer qualquer coisa. Uma senhora escreveu a uma revista evangélica brasileira que havia pontuado algumas questões do homossexualismo. E essa senhora, muito chateada, disse o seguinte: meu Deus, escreve ela, é um Deus de amor e não um Deus de julgamento. Olha, agora essa senhora, ela pode escolher qualquer objetivo ou estilo de vida, mas uma coisa que ela não pode fazer é tentar descrever Deus, sendo que o nosso Deus é um Deus de amor. Todos nós concordamos que Ele ama o pecador, mas Ele é um Deus de julgamento também. Na verdade, nós vamos ver ou ler a palavra julgamento na Bíblia mais do que amor, ou seja, todos nós haveremos de pagar por aquilo que nós fazemos. Minha pergunta para essa senhora, se eu pudesse fazer, seria: onde a senhora encontrou esse Deus sem padrões? Certamente não foi na Bíblia. Quando nós abrimos as Escrituras, nós logo veremos que Deus sempre vai exigir algo, vai exigir bons comportamentos do seu povo. Ele estabelece limites e para que o povo, então, possa ser responsabilizado. Infelizmente, no caminho espaçoso, você poderá fazer o que você quiser. Este foi o caminho que muitos dos israelitas, do povo de Israel, seguiram por muitos anos, conforme Juízes 2:25 vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel. Todos fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Como é bom não ter ninguém para nos dizer o que devemos ou o que não devemos fazer. Foi assim com o povo de Israel muitas vezes, porque não havia rei, não havia juiz ali para, olha, vocês devem fazer isso, vocês não devem fazer aquilo. Então, o caminho espaçoso, ele não vai requerer de você e de mim tais responsabilidades. O que for certo aos seus olhos, isso valerá. Isso nos leva ao terceiro detalhe do caminho da perdição, ou terceira característica. O primeiro é que o caminho da perdição, vamos lá, ele passa pela porta larga. O segundo detalhe é que com facilidade nós passamos por ele. E o terceiro detalhe é que ele possui muitos viajantes. Acompanhe comigo ainda no versículo 13. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, vírgula, e são muitos os que entram por ela. O que me chama muito a atenção aqui é que na estrada que conduz para a perdição, da porta larga e do fácil acesso, há um relato que muitos estão por ali, que muitos passam por ali, embora seja o caminho errado. São vários os que peregrinam, são vários os que viajam por lá. De fato, a maioria das pessoas, elas querem passar por onde tem facilidade,
onde se tem movimento de pessoas. Você já viu a expressão que onde tem movimento chama movimento? Você nunca estará sozinho no caminho da perdição. Ninguém vai para o bar beber sozinho. Sempre haverá companheiros. Sempre haverá companheiros para dar uma cheirada na cocaína. Sempre vai ter amigos para então fumar um baseado. Além de banalidades sobre o bem da maioria ou o consenso do povo aqui no caminho largo, a estrada larga, ela não impõe limites, como já falamos aqui, sobre a conduta. E é por isso que muitos estão ali. Não é preciso esforço para permanecer no trecho, no caminho espaçoso. Mas a viagem, ela em si é tudo o que tem a oferecer. E é insatisfatória por toda a parte. Ela não vai conseguir satisfazer os viajantes. Embora muitos estejam ali, eles não estão satisfeitos. Eles buscam aqui, buscam acolá, mas nunca haverão de estarem satisfeitos por completo. Não é esse a ideia. Como Salomão bem colocou, novamente quero ler: há caminho que parece certo para um homem, mas seu fim é o caminho de morte. De morte. Muitos estão caminhando por essa linha, não querem compromisso com Deus, não entregam suas vidas ao Senhor, porque querem ter liberdade, liberdade de pensamento, liberdade para fazerem o que bem entendem ou o que não entendem. Elas não querem dar satisfação de suas vidas para ninguém, muito menos para o Senhor. São donas de si mesmos, governam a si próprios, por isso gostam do caminho largo. Veja que são muitos os que estão por ali. Não é pouca gente, mas muitas pessoas estão ali. E da mesma forma que Jesus então detalha o caminho da perdição, ele, como sempre, faz exatamente a mesma coisa a respeito do caminho do reino, nos dando 3 detalhes específicos do caminho do reino. Se eu e você quisermos permanecer no reino, nós precisamos estar atentos para tais detalhes. O caminho que conduz para a vida leva à vida eterna no reino dos céus. Primeiro detalhe do caminho do reino é que ele passa pela porta estreita. Acompanhe comigo o versículo 14, que diz: porque estreita é a porta. Com essa palavra, Jesus, ele enfatiza que não é fácil. Não é fácil entrar no reino. Diferentemente do portão largo ou da porta larga, que não impõe restrições, para entrar na porta estreita há um certo grau de restrição. Tem limites que devem ser respeitados, assim como ele ensinou em um outro lugar, em João 10, 9, quando ele vai dizer que eu sou a porta, se alguém entra por mim, esse será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. João 14, 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o portão estreito não é o portão inclusivo. Veja só, não me interpretem mal. Nós recebemos todas as pessoas. A igreja, ela está aberta para receber qualquer pessoa que entrar pelas suas portas. Mas para entrar no reino, ou seja, para estar com Deus nos céus, tem uma restrição aqui. Precisa entregar a sua vida a Jesus.
Isto é, você precisa abrir mão dos seus pecados, você precisa abrir mão de muitas coisas que te fazem pecar, que te levam a um distanciamento do Senhor. Essa ideia, você pode vir como você está, mas não permaneça do mesmo jeito, entendeu? Venha como está, mas não permaneça como você esteve um dia. Pelo contrário, aqui o portão ele é exclusivo, há uma exclusividade que vão passar pelo portão estreito apenas aqueles que passarem pela triagem, ou seja, aqueles que receberam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Como Atos dos Apóstolos vai dizer, Atos capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome no céu dado entre os homens na terra, pelo qual devemos ser salvos. E é Jesus Cristo. Em todos os lugares que nós vamos hoje, há pessoas falando aos nossos ouvidos, dizendo que há muitos caminhos para a salvação. Você certamente já deve ter ouvido a expressão de que todos os caminhos levam a Roma. Sabe de onde veio essa expressão? Veio do primeiro século, porque no primeiro século Roma era a central, a cidade central ali do mundo inteiro. E o Império Romano tinha quase 90 mil quilômetros de estradas em linha reta que culminavam na cidade de Roma. Todas as estradas poderiam levar a Roma, mas eu quero dizer que nem todos os caminhos, na verdade, somente um caminho leva para o reino, e esse caminho é Jesus Cristo. Há uma única porta, há um único caminho para a vida eterna. Eu quero lembrar a vocês que essa não é a ideia teológica, ou o tratado teológico, ou a doutrina da igreja cristã evangélica. Isso não é a ideia ou a doutrina dos santos da igreja, dos reformadores, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox. Não são dessas pessoas, nem de Agostinho e outros. Esse é o Senhor Jesus Cristo dizendo. Se você quer rejeitar isso, você o rejeita. Mas é preciso passar por ele. Existe apenas um caminho para a comunhão com Deus, e tem que passar por mim, parafraseando as palavras de Jesus, e nós não podemos mudar isso. Essa não é a doutrina de homens, essa, portanto, não é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é a doutrina do Pai, é a doutrina do Filho, é a doutrina do Espírito Santo. Não é pelas suas obras, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deixa de fazer. O convite, a ordem de Jesus, entrem no reino, mas vocês precisam passar por mim. Não há vida fora de Jesus. Não vamos conseguir viver no reino ou viver para o reino fora de Jesus. Por isso que ele vai falar muito claramente, muito fortemente em João 15. Vai dizer, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Fora de Jesus nós não vamos conseguir aluir, nós não vamos conseguir ser mais santos, nós não vamos conseguir evangelizar adequadamente. O evangelho, missões não vai pulsar em nossos corações se nós não estivermos ligados a Jesus. O segundo detalhe do caminho do reino é que é um caminho que nós vamos passar por ele com dificuldade. Com dificuldade nós andamos por ele. Versículo 14 ainda, porque estreita é a porta, aí vírgula, é apertado o caminho que conduz para a vida. A palavra grega traduzida aqui para apertado
ela quer dizer esfregar, é esfregado, é comprimido, é estreito. Assim, os estudiosos vão sugerir que essa passagem seja traduzida como literalmente restrito é o caminho que leva à vida, ou seja, para receber a vida eterna, eu devo então entrar por Jesus, viver para Ele, abandonando muitas coisas. E isso requer abrir mão, isso requer o abandono de si mesmo, isso requer abandono de práticas antigas que me levavam ou que me deixavam ainda da mesma forma que eu era outrora, que eu era há 10 anos atrás. Por isso que o caminho de Jesus, ele é apertado é o caminho que conduz para a vida, porque nós não mais vivemos para nós mesmos, como Jesus vai dizer em João 16, versículo 33, essas coisas eu te falei, para que em mim você tenha paz. No mundo você terá tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que a cruz é o caminho para a glória, a cruz é o caminho para o céu, e quem não é digno de tomar a cruz e seguir Jesus não pode ter parte com Ele no reino. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. E os discípulos estavam certos de que o caminho da cruz é um caminho sem volta, é um caminho apenas com a passagem de ida. Quando Jesus, então, vai para Gólgota, levando a cruz nas suas costas, os discípulos sabiam que não teria mais volta. Então, servir ao Senhor é estar carregando a cruz. E a cruz não é uma doença imposta, não é uma dificuldade no casamento, mas eu digo com muita certeza para os irmãos que é a ideia de ter um coração dilatado, de ter um coração que sangra para o Senhor, que me leva a abrir mão de desejos carnais, de concupiscência dos olhos e da mente, para viver uma vida reta e santa. É com dificuldade. Olha, se servir a Jesus não tem te custado nada, você provavelmente está no caminho errado. Quando eu digo não tem te custado nada, é que você precisa abrir mão todo dia de uma coisa. Já ouviu a expressão todo dia é um leão? É um leão por dia. Todo dia você precisa se desnudar, você precisa tirar as coisas maculadas, as coisas estragadas, as coisas podres no caminho, porque você não pode trilhar o caminho estreito, porque se você continuar fazendo coisa errada, vai chegar, ou carregando coisas que não são do Senhor, chegará um momento que você não vai conseguir passar mais pelo caminho estreito, mediante tamanha bagagem de coisas pecaminosas que você foi acumulando ao longo dos anos. E um terceiro detalhe do caminho do reino. O primeiro é que ele passa pela porta estreita. O segundo detalhe é que com dificuldade nós andamos por ele. E por último, diferente do caminho da perdição, que possui muitos viajantes, o caminho do reino, ele possui poucos viajantes. Olhe comigo, versículo 14 ainda. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Jesus está dizendo isso para incentivar, em vez de desencorajar os seus discípulos aqui, irmãos. Com que facilidade nós podemos pensar da seguinte forma, por sermos relativamente em um número menor,
quer dizer que eu fiz a escolha errada. Talvez muitos de nós já pensamos assim. Poxa vida, mas tem um grupão que está fazendo errado e é um grupo minoritário que parece estar certo. É difícil não ser tentado com essa observação ou por esse questionamento. Afinal, nós podemos pensar como tantas pessoas podem estar erradas e como poucas pessoas podem estar certas. Bem, aqui nós podemos ser encorajados por Jesus que essa condição ou posição minoritária seja exatamente a posição em que Jesus estava. E é exatamente a posição que ele disse que seus seguidores estariam. Que nós somos tão poucos, então não é uma realidade de que nós estamos errados, mas sim uma indicação que nós estamos certos, como Jesus disse em Mateus 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim, aqui nós somos lembrados por Jesus de que aqueles poucos que estão trilhando o caminho da vida, o caminho do reino, não estão nesse caminho porque são melhores que os outros que estão no caminho da perdição, ou porque são inerentemente mais sábios em sua capacidade de escolher a Deus, ou de escolher Deus. Não há mérito algum neles, mas sim por causa da graça de Deus em escolher-nos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, de se pensar. Jesus claramente não acreditava na doutrina do universalismo, que está crescendo em popularidade hoje. O que é o universalismo? É a crença de que todos um dia acabarão nos céus. Isso é uma falácia, isso, portanto, é uma mentira. São poucos, está aqui na palavra do Senhor. E quem são os poucos? Nós não sabemos, por isso que nós devemos evangelizar, por isso que nós devemos testemunhar, abraçando o reino. Eu que já estou no reino, eu devo então contribuir para encontrar os outros súditos desse reino, no nome de Jesus. Para concluir, quero contar ou ler uma estrofe do poema de Robert Frost, que é um grande poeta dos Estados Unidos, que diz o seguinte: vou contar isso com um suspiro. Em algum lugar, eras e eras daqui, duas estradas divergiam em um bosque, e eu peguei o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. Eu tenho certeza que Robert aqui, ele não quis fazer alusão ao caminho da perdição e ao caminho do reino que leva aos céus, mas nós podemos aplicar para as nossas vidas aqui. Escolha o reino, entre no reino, não trilhe o caminho da perdição, o caminho que te levará ao inferno. Você que ainda não fez a decisão de entregar a sua vida para Jesus e entrar no reino, eu quero te incentivar a fazer essa decisão, confessar agora onde você está. E, por outro lado, aqueles que que já estiveram no reino um dia, mas hoje que têm vivido uma vida tão devassa, tão longe do Senhor, a uma ordem de Jesus: entrem no reino novamente. Vocês precisam fazer parte, se vocês quiserem um dia estarem nos céus. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, Deus, que acabamos de ministrar, de ouvir aqui agora. Que ela venha fazer morada nos nossos corações. Cada um que ouviu, cada irmão, cada irmã, cada colega que teve o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, que sejam tocados, que sejam revigorados pelo poder que há em Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém.